Salve galerinha, Thiago Caial, TGP, para mais um vídeo do canal TGP em Foco. E eu vou ser franco, eu tô meio que Thiago de Neandertal, Thiago das cavernas, assim, meio largado. Mas é porque realmente eu não tô saindo de casa, galera. Tanto pela questão do meu joelho, que depois da última segunda-feira eu acabei piorando um pouco o meu joelho, por causa do sobrepeso, eu tô muito acima do meu peso, por causa até dos medicamentos que eu tomo. E também porque está chovendo demais. Então por essas razões a gente não está conseguindo sair para fazer as vendas dos nossos doces. E estamos só em casa por esses dias e esperando um milagre da parte de Deus. Porque é só Deus para nos ajudar mesmo. Mas enfim, sem mais delongas, bora de vinheta. Então pessoal, no vídeo anterior nós fizemos uma dobradinha. Porque na segunda retrasada nós acabamos não gravando vídeos para o canal. E falamos sobre Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 3, onde fala sobre a questão, né, de que Deus viu que não era bom que o homem ficasse só e lhe fez uma ajudadora. E no capítulo 3 que essa ajudadora acabou sendo influenciada pela uma serpente que era a incorporação, né, assim por dizer, do maligno, que iludiu Eva para persuadir Adão para ambos juntos errarem diante de Deus, e por causa disso lhe causou vários transtornos, né? Adão, ele ia comer do suor do seu rosto e que ele ia ter que trabalhar para poder construir o seu próprio jardim, ou seja, ele ia ter que plantar aquilo que ele tinha literalmente de graça, né? Que Deus tinha preparado tudo para ele. E a mulher foi dado a ela dores de parto, mas também não somente com castigo, Deus também lhes deu a primeira profecia bíblica. Ele estabeleceu que da semente da mulher, que haveria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, né? Queria haver essa inimizade, e que da semente que ia vir do ventre da mulher, ia vir um que ia pisar na cabeça da serpente. Que é a profecia bíblica falando da vinda de Cristo, que iria, no caso, destronar as autoridades das trevas, né, e resgatar o ser humano da luz. E não só isso, mas como um ato que não é à toa, né, porque Adão e Eva, quando erraram, eles pegaram folha de palmeiras para cobrir as suas nudezes, né, que era uma coisa totalmente transitória, porque a folha, depois que sai da árvore, ela resseca e se desfaz, então não ia servir como vestimento para cobrir a vergonha da humanidade. O próprio Deus preparou para Adão e Eva vestes de carneiro, né? E carneiro não nasce em árvore. Então a gente entende na Bíblia que no primeiro sacrifício que a Bíblia relata, foi o próprio Deus quem fez esse sacrifício. Ele sacrificou um carneiro para preparar vestes para Adão e Eva, sendo uma tipologia de que Deus ia sacrificar o seu próprio filho para resgate da humanidade, porque foi isso, praticamente isso que aconteceu. O próprio Jesus se entregou como uma ovelha, como um carneiro, para poder, no caso, espiar as falhas da humanidade. E por essa razão, para o homem não viver eternamente perdido no pecado, porque ele escolheu a árvore da ciência do bem e do mal, sendo que em momento algum Deus proibiu ele de comer da árvore da vida. Falou assim, agora já que eles fizeram as escolhas dele, proibamos eles de comer da árvore da vida. Então Deus expulsou eles do jardim, colocou um anjo na porta do jardim, ao redor do jardim, com uma espada flamejante, e Adão e Eva tiveram que sair para construir o seu próprio jardim do lado de fora. Então aí nós temos aí o Gênesis capítulo 4, né? O casal fora do jardim, construindo, no caso, o seu próprio jardim no mundo. E aí eles conceberam e começaram a ter filhos, começaram a procriação. Então nasceu primeiro Caim, o primogênito, né? Que acabou, no caso, como Adão estava construindo seu jardim, plantando, né? Trabalhando com a terra, então Caim, se inspirado nessa situação, começou também a trabalhar com a terra e se tornou um lavrador. Enquanto Abel, o caçula, acabou, no caso, tendo outro ofício. Ele começou a cuidar dos animais, então acabou se tornando o pastor de ovelhas. Então eles tinham ovelhas, né, no qual
eram duas situações, né? O jardim próprio para alimentação e, no caso, as ovelhas, porque da onde eles tiveram que entender que eles tinham que se cobrir, né? Como hoje a lã extraída da ovelha é o que faz, no caso, as vestimentas, embora que tem muitas roupas sintéticas que não são feitas de lã, mas não é o caso. Aí o que acontece? Houve um momento deles fazerem o sacrifício. Quem ensinou eles a fazer o sacrifício? Ninguém. Quem falou para eles que eles tinham que sacrificar? A Bíblia não mostra. Mas se a gente sabe que no jardim houve, no caso, o sacrifício, então houve um momento de fazer as suas ofertas a Deus. Então Caim tirou os frutos da terra e ofereceu a Deus, enquanto Abel pegou o melhor de suas ovelhas e ofereceu a Deus. E Deus, no caso, como fogo do céu, aceitou o sacrifício de Abel e recebeu o cordeiro que foi sacrificado, mas ele não aceitou a oferta de Caim. E isso fez com que Caim tivesse um grande ressentimento por causa disso. E aí Deus falou: por que está ressentido o teu coração? Se você tivesse feito direito, eu aceitaria de bom grado o seu sacrifício, mas você não fez. Então, agora, eis o pecado já à porta do teu coração, está sobre você o domínio sobre ele. Por quê? Porque pela razão de que Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não aceitou o de Caim, Caim teve ressentimento para com o seu irmão, e ali já veio aquele sentimento, o desejo de acabar tirando a vida do seu irmão, que não é o assunto que nós vamos falar no dia de hoje. O que nós vamos aplicar nos dias de hoje, Tiago? Simples. A gente tem aquele costume de dizer: eu vou fazer uma para Deus ver. E não é assim que as coisas funcionam. Às vezes a gente tenta criar meios para poder nos justificar diante de Deus, e não tem como nós nos justificarmos diante dele. Às vezes a gente tenta fazer jeitos e maneiras de fazer a nossa vida alavancar, só que a nossa vida não vai conseguir alavancar da forma que Deus deseja se nós estivermos fazendo as coisas do nosso jeito. Isso não vai dar certo. A única forma de nós, no caso de fato, sermos remidos e estarmos verdadeiramente construindo, né, mesmo com a consequência de qualquer ato, de qualquer situação, porque hoje nós vivemos com a consequência de Adão e Eva, né? Trabalhamos, construímos com a nossa própria mão, não esquecendo que Deus está acima de todas as coisas. Mas nós só vamos construir de forma eficiente qualquer coisa na nossa vida se nós fizermos direito, dentro daquilo que Deus colocou como padrão. Às vezes a gente faz: eu vou fazer isso para Deus ver. Só que às vezes aquilo que você faz para Deus ver, ou no caso aquilo que você faz meramente movido pelo seu próprio sentimento, não é necessariamente a forma que Deus queria que você agisse. Entende? Não adianta nós queremos produzir aquele, né, a gente fala sobre o Hollywood, né, o Robin Hood, que tira dos ricos e dá para os pobres, mas você está praticando furto, então não está certo, entende? Então não tem esse negócio do jeitinho. Por quê? Porque o que Deus estabeleceu no Éden é o sacrifício vindo, no caso, daquilo que é vivo. Não que as plantas não sejam vivas. Nós nos alimentamos dela e tiramos a vida do vegetal para acrescentar a vida do vegetal em nós. Isso é a gratidão que nós devemos ter pela natureza. É assim que funcionam as coisas. Às vezes, uma das coisas que eu vi uma pesquisa aí, que o maior índice de caso de câncer é por carne processadas. Por quê? Porque é um alimento que já está morto, que está ali com produtos químicos, e que essa morte está gerando mais morte. Mas aquilo que é vivo é aquilo que nós devemos apresentar a Deus. É como fala em Romanos 12, que não devemos nos conformar com as coisas desse mundo, mas nos transformar com a revelação da nossa mente, com aquilo que a gente recebeu a nossa mente através dos conceitos de Deus, através do Evangelho. E aí apresenteis a Deus o nosso sacrifício vivo, que é o nosso corpo, melhor dizendo, em sacrifício vivo,
santo e agradável a Ele. Então é Deus quem tem que se agradar com o nosso sacrifício, e não fazer sacrifícios que venham ser agradáveis a nós. Entende? Porque a razão que eu não encontro outro motivo, porque tem gente que fala que a Caim pegou qualquer fruto da terra, e não é isso. A Bíblia não fala que ele pegou qualquer um fruto. É porque nós viemos da terra. E uma das coisas que Deus falou para Adão, ele disse assim: Adão, o que você fez? Por sua culpa, toda a terra se tornou maldita. Então, da terra, ou seja, da natureza humana, da natureza carnal, contaminada, não sai nada de bom, nada daquilo que possa agradar a Deus, mas aquilo que é feito com um sacrifício vivo, aquilo que vem do âmago do nosso interior, aquilo que vem de dentro do nosso ser. Isso, assim como a alma de um animal inocente, como algo de dentro, isso verdadeiramente é o que chama a atenção de Deus. É como fala, não lembro em qual dos profetas agora, que o povo tinha o costume de, quando sinal de humilhação, rasgavam as suas vestes, né, em oração. E aí Deus falou: olha, eu não quero que vocês rasguem suas vestes, eu quero que vocês rasguem os seus corações. Ou seja, não é a atitude externa daquilo que os outros estão vendo, mas sim a atitude interna onde só Deus vê. Isso, de fato, é o sacrifício que chama a atenção de Deus para as nossas vidas. E às vezes a gente faz muitos sacrifícios, mas sacrifícios feitos com a força do nosso braço. E essa força do nosso braço não vai conseguir de fato fazer com que a gente venha construir a comunhão que nós tínhamos com Deus no jardim, nesse jardim que nós fomos forçados a fazer, forçados pelas nossas próprias consequências. Então, o vídeo de hoje se trata sobre isso. Não adianta a gente tentar construir o nosso jardim com jeitinhos. Nós precisamos construir o nosso jardim com aquilo que verdadeiramente se trata de um sacrifício de renúncias. Assim como uma simbologia do que Deus ia fazer, quando Deus deu o filho da promessa para Abraão, ele falou: Abraão, vai para o Monte Moriá e entregue o seu filho a mim como sacrifício. E ele foi, né, geograficamente 3 dias caminhando até o Moriá, levando seu filho e os seus servos. E quando ele chegou lá, os servos ficaram embaixo, ele subiu com o menino sozinho no monte. E quando ele estava subindo, Isaac perguntou: pai, nós temos aqui a lenha para o fogo, nós temos o cutelo para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? E aí ele falou: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E quando ele chegou lá em cima, quando ele ia fazer o sacrifício, Deus enviou um anjo e falou assim: para, eu vi que verdadeiramente você teme a Deus. E aí Deus fez com que nos arbustos saísse um carneiro preso pelo chifre nos arbustos, e aí ele sacrificou a Deus e voltou com o seu filho, porque ele acreditava que Deus ia, no caso, fazer algo, porque era a promessa que Deus tinha dado para ele, e que não ia ser à toa. Então, às vezes, o nosso sacrifício, o sacrifício que devemos fazer, é mais o sacrifício da renúncia, de renunciarmos até de quem nós somos, ou do que gostamos, ou daquilo que nos é até conveniente, mas não agrada a Deus. Isso, de fato, é o que realmente se torna importante. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Às vezes não é agradável a nós. Às vezes não é agradável para as pessoas que estão ao nosso redor, mas é agradável a Ele. E é isso que vai fazer toda a diferença na reconstrução do nosso jardim nesse projeto Reset. É nós verdadeiramente pararmos de dar jeitinhos e fazermos as coisas do jeito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe,
deixa aquele like que nos ajuda e nos fortalece, compartilha esse vídeo com seus amigos, suas redes sociais, e você que não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Estou usando meu webcam de 300 megapixels, a resolução não tá legal. Então, se puder, ó, temos aí o QR Code para nos dar uma moral pro nosso canal, e se quiser nos presentear com uma webcam, eu não vou reclamar, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Uma boa semana, no final vai dar tudo certo. O que a gente precisa sempre é colocar Deus na frente de todas as coisas, porque Ele é a fonte de tudo, e no final vai dar tudo certo. Falou, valeu, fique com Deus. Tchau, tchau.